10 horas da manhã, 25 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. Ontem aconteceu a 4ª etapa do programa habitacional Casa Paulista, com o lançamento realizado pelo governo do estado e tendo também Campinas sendo atendida nesse programa habitacional. Campinas conseguiu mais 877 cartas de crédito imobiliário para que as famílias com renda mensal de 1 a 3 salários mínimos consigam comprar a casa própria. Sobre esse assunto, nós recebemos hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas Pedro Leone, diretor técnico de empreendimentos habitacionais de interesse social da Coab da Prefeitura de Campinas. Pedro, muito obrigado por atender o nosso convite e muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, eu que agradeço o convite, a possibilidade de dar essas informações, esclarecimentos, que é muito importante para nós, para a população. Obrigado a vocês e um bom dia também a todos os ouvintes aqui da Bandeirantes. Como funcionam essas cartas de crédito imobiliário? Essa carta de crédito imobiliário é um subsídio do governo do estado que é propiciado à população de menor renda, que é as que se encaixam com salário familiar até R$ 3.690. Ela corresponde a R$ 13.000, valor esse que é utilizado para diminuição da entrada dos imóveis. São imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal através do programa Minha Casa Minha Vida. O que nós temos, que é muito importante ressaltar, é essa população, que é a população de menor valor salarial, se não houver um movimento por parte do ente público, eles não conseguem acessar o financiamento e arcar com a possibilidade de ter seu próprio imóvel. O subsídio do governo do estado, associado ao subsídio do governo federal e que está também dentro do programa que a própria prefeitura municipal tem feito o incentivo através de legislações próprias para que haja a possibilidade de oferta maior para essa população, é o que tem dado um resultado que é significativo. Nós temos acompanhado e temos recebido o retorno favorável, bastante positivo, quanto a esses empreendimentos. Tiago Prudente, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, Pedro Leone, diretor técnico de empreendimentos habitacionais de interesse social em Campinas. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela participação. Eu queria entender, essas cartas que foram liberadas agora vão para empreendimentos que já estão em construção ou para futuros empreendimentos? Não. E somando o subsídio que é dado pelo programa Casa Paulista e pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, esse valor pode chegar a quanto ali de subsídio na compra de uma casa? Bom, esclarecendo, todos os empreendimentos que estão cadastrados na Secretaria de Habitação do Estado e foram selecionados para usarem esse subsídio, são todos empreendimentos que estão já em construção. São empreendimentos aprovados com financiamento já autorizado pela Caixa Econômica Federal dentro do Minha Casa Minha Vida. A somatória dos subsídios, que é entre o governo federal e estadual, chega a cerca de mais de R$ 60 mil, sendo que do governo do estado é fixo, é de 13 mil. Com relação ao Minha Casa Minha Vida, ele está atrelado à renda familiar. Conforme menor renda, maior subsídio. Chega a um pouco mais de 40 mil e pode chegar em torno de 20 mil, tá? Em torno desse número. Já há uma lista, obviamente, de pessoas cadastradas na Coab. Qual é o critério para esse subsídio ser repassado para essas famílias? Tempo na fila, local de risco onde as pessoas moram, uma junção desses dois fatores? Não existe essa classificação quanto à escolha do comprador. O que existe, sim, está vinculado esse subsídio do governo do estado exclusivamente aos que estão cadastrados dentro do cadastro de interesse de moradia da Coab. Ou seja, a pessoa que está cadastrada terá direito a reivindicar esse subsídio. Agora, a seleção, não existe uma seleção, existe sim que a família que tem o interesse consiga
contemplar todos os requisitos da Caixa Econômica Federal para assumir o financiamento. Entre eles, a renda familiar de até 3 salários mínimos. Isso. Na realidade, com relação a isso, é a renda familiar. Para o subsídio da Casa Paulista, é um valor pré-fixado de R$ 3.960. Vinculado, logicamente, esse, como eu disse, a Casa Paulista vinculada aos cadastrados da Coab. Então, para utilizar os subsídios, tem que ser o cadastrado. Tiago? Entendi. Então, só uma dúvida. Então, a família não segue aquela ordem da fila, ela precisa estar cadastrada para acessar o subsídio da Casa Paulista. Porque o Minha Casa Minha Vida não precisa, né? O Minha Casa Minha Vida, você não precisa estar cadastrado na Coab. É isso, Pedro? Só para a gente não causar uma confusão aqui no ouvinte. É isso, né? É isso mesmo. O Minha Casa Minha Vida, ele está aberto à população de todo o Brasil, em todas as cidades, municípios, de acordo com o que está à disposição. No caso de Campinas, nós temos bastante empreendimentos, que está hoje bastante significativa a oferta, que é representada principalmente pela legislação municipal nossa, que é deste governo Dário, que foi criado novas legislações para incentivo à iniciativa privada. Isso aí está representado, inclusive, pelo número de cartas. Por quê? Campinas tem demanda, também tem a oferta. E a oferta foi aumentada pelas condições que o município propiciou. Agora, esclarecendo, Minha Casa Minha Vida é um programa nacional, as pessoas não têm nenhuma vinculação, no caso de Campinas, com a Coab, simplesmente ela tem que se adequar aos critérios determinados pelo programa. A Caixa Econômica é que faz essa análise e a classificação. Quanto ao subsídio da Casa Paulista, sim, ele está destinado para aqueles munícipes que estão com cadastro na Coab. A Prefeitura divulgou também uma lista de 9 empreendimentos habitacionais de interesse social que estão em fase de construção e vão disponibilizar unidades para essa faixa salarial em Campinas. Tem no residencial Alameda Ouro Verde, condomínio Bela Aliança, um condomínio no residencial Fazenda Lago, residencial Morada do Vale, no residencial Cosmos, no Jardim Ieda, no Parque Residencial Vila União, no bairro Cidade Satélite Íris e ainda Viva e Realize no Jardim Garcia, condomínio 2, que fica no residencial Jardim Irene. Só para a gente ter esse esclarecimento, uma vez a pessoa recebendo essa carta de crédito, ela precisa obrigatoriamente comprar um apartamento, um lote ou, enfim, uma unidade em um desses 9 residenciais? Sim, vamos esclarecer. Na realidade, o subsídio Casa Paulista é feito diretamente à demanda pelas empresas construtoras junto ao governo do Estado. A Secretaria de Habitação do Estado é quem recebe as inscrições das empresas e faz a seleção dos que receberão o subsídio. Esse que você elencou foram as empresas que fizeram o cadastro junto à Secretaria de Habitação do Estado e foram contemplados com determinado número de subsídios. Então, o subsídio está atrelado a cada um desses empreendimentos. São todos empreendimentos já em execução, em construção. Contemplam, nesse caso aqui, são 6 empresas distintas e estão distribuídas, pelo que você mesmo identificou, em vários bairros da cidade de Campinas. Tiago Prudente, o Manhã Bandeirantes recebe nesta quarta-feira Pedro Leone, diretor técnico de empreendimentos habitacionais de interesse social da Coab em Campinas. Pedro, queria entender como é que está a fila hoje na espera por uma moradia na cidade de Campinas e também qual que é o nosso déficit habitacional hoje. A Prefeitura comemorou a redução, como é que está isso? A gente continua reduzindo? Queria que você desse um panorama para a gente, por favor. Pois não. Como vocês tiveram conhecimento, houve um balanço divulgado recentemente, aí o prefeito fez essa divulgação, por uma série de procedimentos adotados aí pelo governo, nós tivemos efetivamente uma redução na fila. Existia dentro da fila da Coab 42.173 munícipes à espera de um imóvel. Com todos os que foram adotados aí, que envolve o aumento da oferta de imóveis,
a condição de regularização fundiária e também a atualização cadastral, nós chegamos aí atualmente a 23.232 pessoas ou famílias que estão cadastradas na Coab. Nós temos a pretensão disso aí ser diminuído, porque nós já temos hoje uma previsão para esses próximos 3 ou 4 anos de oferta de 36.506 unidades habitacionais. Ou melhor, vamos esclarecer o que é esse número. Através da lei que foi implementada em 2021, que propiciou uma série de incentivos para que a iniciativa privada tivesse condições de aumentar a oferta e propiciar uma melhora de atendimento da população, junto com a participação da Coab nesse caso, nós criamos aí um ambiente muito favorável a isso. Então, essas unidades são reflexos dessas atuações da Prefeitura. Então, o que está acontecendo? Nós temos aí uma programação que não é de visão de curto prazo, é de curto, médio e longo prazo. Nós estamos incentivando para que, ao longo do tempo, a gente zerar, vamos dizer, uma condição assim muito... que a gente queira dizer não é na realidade, mas nós queremos diminuir substancialmente, estamos conseguindo com essas ações que estão sendo feitas e com a oferta de mais imóveis para a classe que se enquadra mais dentro do cadastro da Coab, que são os de menor renda, associado logicamente a essas condições do governo federal e estadual de subsídio. Pedro, nesse período em que nós estamos de muita chuva, de verão, de problemas de infraestrutura ligados ao período, a essa fase, sempre vem também as reclamações de pessoas que moram em área de risco, que estão aguardando muitas vezes uma residência num outro local de maneira mais segura. A Coab tem monitorado também a situação das famílias em regiões de risco, em regiões próximas a córrego, e o número é significativo de pessoas que ainda vivem nessas condições na cidade? Isso. Essa atividade ela está vinculada à Secretaria da Habitação, não efetivamente diretamente à Coab. A Coab tem a parceria junto com a SEAB nesse caso. O que eu posso dizer é que o ano de 2022 nós tivemos eventos no final do ano de 22 bastante significativos, que teve a necessidade de remanejamento de cerca de 200 famílias em condições de risco por uma série de motivos. Esse ano nós temos a atuação da SEAB nesse caso, tem sido bastante significativa. Isso aí é um trabalho conjunto com a Defesa Civil, com a Secretaria de Promoção Social e outras secretarias do município. Reduziu-se bastante. Então existe um trabalho que é feito não só quando a demanda aparece, mas é feito ao longo de todo o tempo para minimizar os efeitos que seriam, porventura, originados quando ocorrem esses períodos de chuva e essas intempéries que a gente tem presenciado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Pedro Leone, diretor técnico de empreendimentos habitacionais de interesse social da Coab em Campinas, a quem agradecemos pela atenção, pelos esclarecimentos. Fique à vontade também para suas considerações finais, Pedro. Pois é, eu agradeço novamente e só quero registrar que há, por parte da Prefeitura, né, do Governo do Estado, onde o prefeito tem atuado com bastante ação, bastante efeito e resultado, que nós estamos trabalhando bastante para que a gente consiga atender essa demanda que é significativa e importante. Mais do que tudo, a casa própria significa uma condição de cidadania para a população. Então, estamos bem empenhados para que a gente consiga atendê-los. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para o senhor e toda a equipe. Agora 10h39.